E aí, gurizada do primeirão, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula? Espero que estejam todos bem, com os cuidados necessários, não é? Bom, galera, hoje o que a gente vai fazer? Conforme prometido, hoje a gente vai trabalhar com o plano inclinado. A gente vai pegar aqueles bloquinhos que a gente já conhecia, já havíamos trabalhado com eles em algumas das nossas aulas passadas. Só que agora a gente vai inclinar o plano. A gente vai pegar aquela superfície horizontal e vai dar uma inclinada nela. Talvez, turma, este venha a ser o máximo da dificuldade matemática que vocês tenham no primeiro ano. Então eu vou pedir para vocês uma atenção redobrada, estejam num lugar tranquilo, estejam dispostos, aí do lado de vocês um papel, uma caneta ou um lápis, para que vocês venham a entender bem esta aula. Se for necessário, vocês pausem o vídeo, refaçam, tenham tranquilidade, sem pressa para entender o plano inclinado. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai pegar aquelas forças que antes nós cortávamos, nós igualávamos. Por exemplo, muitas vezes na superfície horizontal o peso cortava com a normal, o peso podia vir a cortar diretamente com a tração. Agora, não. Agora a gente vai ter que fazer uma decomposição vetorial. E talvez isso venha a causar uma dificuldade para vocês. Nada que com uma boa vontade, uma disposição para o entendimento, a gente não venha agora com essa aula sanar essas dúvidas. Tudo bem? Então vamos iniciar. Qual é o nosso objetivo para a aula de hoje? Definir o plano inclinado, o que é um plano inclinado, e resolver os exercícios que envolvam blocos nesta superfície que não é mais a horizontal. Então a gente está vendo aqui na figura abaixo de mim um bloquinho deslizando, não é? Pode estar ocorrendo ali um atrito cinético ou pode não ter atrito, desprezar. E aqui a gente está vendo um cara na nossa direita observando que aquela superfície não está nivelada. Então aí vem a definição do plano inclinado. O que é o plano inclinado? É uma máquina simples e, como o nome sugere, trata-se de uma superfície cujos pontos de início e fim não estão na mesma altura, ou seja, alturas diferentes. E como uma máquina simples, ela é criado para nós com um determinado objetivo, ou para nos facilitar a locomoção, ou para facilitar a subida de um determinado objeto ou veículo. Então, normalmente o plano inclinado ele é feito para que a gente tire algum proveito no nosso dia a dia. Bom, ali a gente tem então uma superfície sendo feita na nossa última imagem para que um cadeirante, por exemplo, consiga subir. Na nossa escola, a gente vê a adaptação de rampas aos lados das escadas justamente para este exemplo. E aí tem que ter uma determinada inclinação adequada, não é? Porque senão vai dificultar a vida do cadeirante também. Então este é só um rápido exemplo da utilidade prática então do plano inclinado. Como entender esse plano? A teoria é isso, não tem o que inventar. O que a gente precisa é saber resolver exercícios na prática. E é isso que a gente vai fazer. Então a aula de hoje é direta para resolução de exercícios envolvendo planos inclinados. Então vamos ler aí um primeiro exemplo que era da URGS, onde a gente vai usar a mesma metodologia anterior. Quem já entendeu o sistema de blocos está com o caminho quase todo andado. Vamos ler o que nos diz o exercício. Numa posição A, um corpo de 10 kg ligado a uma mola ideal. O que é uma mola ideal? Não interessa a espessura, não interessa a massa. De constante elástica, 1000 newtons por metro. E não distendida. Essa mola não está distendida. Encontra-se esse corpo preso. Então tem um corpo que eu prendi numa mola que não está estendida. Aqui na Terra, porque a gravidade é 10. E esse exercício pede para desprezar os atritos. Então a gente vai fazer um sem atrito, que é esse, e o próximo com atrito. E a partir de agora, já que a gente conhece a força de atrito, a gente tem que cuidar se o atrito vai estar na jogada ou não. E aí eu abandono o corpo e peço para determinar a máxima elongação da mola quando ele entra em equilíbrio. Então o que acontece? A gente atou esse corpo na mola e largou, ele desceu um pouquinho e parou.
Quando ele para, quanto essa mola se distendeu? Essa é a pergunta, o quanto essa mola elongou. E aí eu expliquei para vocês, lá na nossa aula de blocos, e vai valer sempre, que o que a gente tem que fazer? Analisar todas as forças que estão atuando no bloco. A gente já conhece o peso, a normal, a tração elástica e agora o atrito. E aí vocês vão perguntar uma por uma e colocar o vetorzinho no desenho. Vamos lá. Tem força-peso? Lógico, né? Tá na superfície da Terra. Vamos colocar o peso ali no bloquinho que a gente já sabe que sempre na vertical para baixo. Tem normal? E aí? Tem superfície em contato, a normal sempre com 90 graus da superfície em contato. Todas as forças no bloco. A reação não nos interessa. Tem tração? Não tem tração. Não tem um fio tracionado. O que tem é força elástica, não é uma mola. Vamos desenhar ali a força elástica então. Tem atrito? Não. Neste exercício a gente desconsidera o atrito. Então, o primeiro passo já fizemos, análise das forças. Qual é o segundo passo? Bloquinho com a segunda lei de Newton. Antes disso, pessoal, eu vou explicar para vocês o que a gente tem que fazer com o peso. Este peso, turma, ele vai ter que ser decomposto, por ser um plano inclinado, em outros dois vetores. Uma partezinha que eu estou colocando ali, observem na imagem, vai equilibrar com a força elástica. E a outra partezinha vai equilibrar com a normal. Então, sempre que eu tiver um plano inclinado, eu preciso abrir, entre aspas, esse peso em dois vetores, o qual ele é constituído. Um Px e um Py. Vou tirar a imagem para colocar de novo. Olhem só. Tem que pegar o peso e achar a decomposição dele em Px, que é paralela à superfície inclinada, e o Py, que é na linha da normal. Entenderam, gurizada? Isso é o que tem de novo para vocês. Vocês têm que fazer isso. E esse Px e Py vai ter um determinado valor. Como que eu calculo o Px e o Py? Eu preciso primeiro do ângulo. Então, olhem o que eu estou fazendo. Se aqui o ângulo que a gente tem é de 30 e a soma interna dos ângulos de um triângulo tem que ser 180, qual é o ângulo lá de cima? 60. 30 mais o ângulo reto mais 60 dá o 180. E como que eu calculo o Px? Vocês vão observar que esse ângulo entre o P e o Px é o mesmo ângulo lá de cima. Vou colocar de novo na imagem para vocês verem. Olha só, esse pico de 60 é igual a este outro pico de 60. E o que sobrou para o ângulo entre o P e o Py? 30. Tudo bem? É extenso? É. Vai exigir de vocês matemática? Vai. Mas é necessário. Então, vamos de novo. O que tem que fazer? Esse peso tem que decompor em Px e Py e encontrar os dois ângulos entre eles. Está aqui. Por quê? Porque vai existir uma equação para o Px e o Py. O Px normalmente ele é encontrado pelo cosseno do ângulo. Mas eu não quero que vocês decorem Px é cosseno, não. Porque vai ter uma hora que o Px pode ser seno. Se vocês conhecem o ângulo entre o P e o Px, se vocês conhecem? Sim, é 60 graus. Então é cosseno de 60. Ah, mas eu não tenho esse ângulo, eu tenho só o do outro lado que é 30. Posso usar? Posso, mas daí é seno. Qual é o que eu gosto de falar para que vocês tentam memorizar? Se eu tenho o ângulo entre o P e o Px, é com esse ângulo, cosseno. Se eu não tenho, é sem esse ângulo, é seno. E a mesma coisa vale para o Py. Eu posso calcular o Py com seno ou cosseno. Se eu tenho o ângulo entre o P e o Py, é com ele. Neste exemplo, quem é o ângulo entre o P e o Py?
30. Então eu posso usar cosseno de 30. Agora, se eu não tenho o ângulo entre eles, só o do outro lado, o que eu vou usar? Seno, que neste exemplo é quem? 60. Então, gurizada, tanto Px como Py pode ser calculado com seno e cosseno. Vai depender do ângulo que vocês vão utilizar. E isso é o que a gente tem de novo. Tá claro? Mas agora, o que a gente segue fazendo? O que a gente sempre trabalhou. A gente vai colocar o bloquinho e a segunda lei de Newton. Na análise para as forças resultantes, se vocês olharem ali para a figurinha do lado, eu eliminei o peso agora. O peso não existe mais, agora ficou o Px e o Py. Eu tirei a setinha para facilitar a nossa vida. E o que a gente observa? Que o Py e a normal se equilibram. É por isso que esse bloquinho não sai voando e não penetra na superfície. Então, consegui eliminar mais duas forças. Ficaram quantas forças, então? Somente o Px e a força elástica, em sentidos opostos. Quem é que vai na frente da subtração? Tanto faz, porque se está parado a aceleração é zero e a gente vai chegar à conclusão que essas duas forças são iguais. Então, é uma análise que vocês têm que saber todo o conteúdo até aqui, tem que ter um conhecimento matemático, mas que o método é sempre o mesmo. Eu tenho certeza que fazendo 1, 2, 3, vocês pegam a ideia. Quem é o Px, então? Vou usar P cosseno de 60, podia usar P seno de 30. Mas quem é o peso? mg, cosseno de 60. E quem é a força elástica? Kx. E agora substituir os valores. A massa do corpo é 10, a gravidade é 10, o cosseno de 60, o exercício normalmente vai dar, nesse caso é 1,605. A constante elástica da mola é 1000. E aí eu tiro então que este corpo, quando suspenso, quando preso nessa mola e solto, ele elonga essa mola 0,05 metros. Ou seja, 5 centímetros. E aí a gente passa a ter o resultado do nosso exercício. Então, pessoal, recapitulando, apesar de ser extenso, análise das forças, decompor o peso em Px e Py, bloco com a segunda lei de Newton e aí segue a montagem do nosso exercício. E cada situação vai ser uma. Quem não entendeu, retoma o início do exercício e vamos recomeçar. Quem entendeu, vamos passar para o nosso segundo exemplo agora com atrito. Olha o que o segundo exemplo diz. Na situação esquematizada da figura, o fio e as polias são ideais, não interessa o tamanho, não interessa a massa. Despreza-se o efeito do ar, utilizo a gravidade 10. Não sei que ângulo é aquele, mas eu digo que o seno é 0,6 e que o cosseno é 80. Vocês já sabem por que a gente precisa disso. Sabe-se que os blocos A e B, os dois têm massa 5, e que o coeficiente de atrito estático e cinético entre B e o plano que apoiam valem respectivamente 0,45 e 0,4. Ou seja, o atrito agora entra na jogada. Esse dado é um indicativo que o atrito vai entrar na jogada. Letra A. Qual o módulo da aceleração dos blocos? Esses blocos vão acelerar, é uma afirmação. Quanto vale? E a tração do fio eu quero saber também. Então, turma, tudo a mesma coisa. O que eu expliquei para vocês? Dois blocos, vou separar o bloco A e o bloco B e fazer a análise de forças. Então, vamos lá. Para o bloco A, tem peso? Tem, apontando para o centro da Terra. Estamos cansados de saber disso. Tem normal? Claro, ângulo de 90 graus com a superfície em contato. Então, tem normal. Tem tração? Tem, agora tem um fio tracionado. O que não tem, então, é a elástica, como no anterior. Tem atrito? Tem atrito. Muito que provavelmente o bloco B vai descer. E a força de atrito, então, ela é contrária à nossa tração. Próximo passo. O que eu disse para vocês que a gente tem que fazer? Aquele P tem que ser dividido em Px e Py. E aí eu passo a trabalhar com eles e esqueço o peso total. Correto?
Mas, para o bloco B, mesma análise. Tem peso? Tem, apontando para o centro da Terra. Tem normal? Não, não tem superfície em contato. Tem tração? Tem um fio sendo tracionado. Tem força elástica? Não. E tem atrito? Não. A gente não está trabalhando com atrito do ar, somente os atritos em superfícies em contato. Uma vez que a gente observou as forças, colocamos os vetores, o que a gente vai fazer? Bloco A, segunda lei de Newton, bloco B, segunda lei de Newton, e vamos montar a nossa equação. O que a gente sabe do bloco A? Que o peso e a normal, o PY, aliás, e a normal, se equilibram, então eles saem da jogada. O que sobrou então? Por um lado, a tração que vence, por isso eu coloquei ela positiva, subtraindo do outro lado quem? A força de atrito e o Px. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Vamos abrir a força de atrito, tração menos o coeficiente de atrito vezes a normal. E quem é o Px? Eu vou usar P seno do ângulo, que é o que a gente tem. Massa vezes aceleração. Tração menos o μ, só que quem é a normal? A normal é o Py, e se o Px é seno, o Py é o cosseno. E aí a gente chega nessa equação extensa aqui de baixo, não é? Tração menos μ vezes o peso, cosseno do ângulo, menos o peso, seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. Sei, pessoal, que nessa hora vocês devem estar falando, poxa, que monte de coisa, que extenso, que complicado. Eu sei que é um monte de coisa, eu sei que é extenso, eu sei que não é simples. Também sei que se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir entender claramente. Substituindo os dados, então, o que a gente tem? Que o peso é a massa vezes a gravidade, e eu já estou colocando o coeficiente de atrito cinético, porque está em movimento, que é 0,4, a massa, que é 5, gravidade 10, cosseno do ângulo 0,8, menos a massa, que é 5, gravidade, que é 10, seno do ângulo, que é 0,6, a massa, que é 5, e a aceleração que eu quero saber. E aí eu vou chegar numa primeira equação, tração menos 46 igual a 5A. Duas incógnitas em uma equação. Eu não posso ir adiante, correto? O que a gente vai fazer então? Ir para o segundo corpo, o peso, o B. No B a gente sabe que se o bloco desce, o peso ganha e a tração vem depois, igual a massa vezes a aceleração. Quem é o peso? mg. Substituindo os valores, a gente vai ter 50 menos t igual a 5a. Ou seja, a nossa segunda equação com duas incógnitas. E agora, o que a gente faz? Estão lembrados? Com essas duas equações, a gente monta um sisteminha onde a gente descobre que a aceleração vale 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, gurizada, a primeira pergunta foi respondida. Qual a aceleração desses corpos? 0,4 metros por segundo ao quadrado. Agora eu pego essa aceleração e substituo em qualquer uma das duas equações que a gente tinha com duas incógnitas. Eu peguei a equação t menos 46 igual a 5a. Substituindo A por 0,4, a gente tem a tração de 48 newtons. Então aquele fio, naquele exemplo, está submetido a uma tração de 48 newtons. Gurizada, volto a dizer, é extenso, exige matemática sim, mas boa vontade vocês conseguem compreender. E volto a dizer, esse é o auge da dificuldade matemática que a gente tem na física do primeiro ano, e vocês vão ter que dar conta de vencer ela. Tudo bem? Recapitulando, como é que nós resolvemos um plano inclinado? Análise das forças para cada bloco, não esquecendo da novidade que o peso tem que ser decomposto em Px e Py. Cada um pode ser encontrado com cosseno ou seno, vai depender do ângulo que vocês vão utilizar.
Uma vez feito isso com análise das forças, montar a equação para cada bloco com a segunda lei de Newton. E normalmente a gente vai recair em um sistema. Certo? Bom, agora, se vocês entenderam, vocês vão ir para a nossa apostila resumo e solucionar os exercícios, então, da página 38, que mais adiante a gente coloca a solução para vocês, tá bom? Então, aproveitar que a mente está quente, peguem os exercícios da página 38 e tentem resolver. Tá claro, gurizada? Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam, cuide-se, fique em casa e a gente volta a se encontrar na nossa próxima videoaula. Um abração, gurizada do primeiro ano. Se cuidem.